Agora sim. Agora fez vários vídeos. Aleluia. Vamos orar, queridos. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Vamos continuar aí na nossa matéria de missiologia. E estamos estudando missões dentro de todo o contexto de Israel. Amém. E eu estava dando umas lidas, umas observações e umas perguntas aí dentro, muito bom. Estou mais ainda apaixonado por missões. Eu cresci no campo missionário e a gente está ainda mais apaixonado. Pai, no nome de Jesus, te damos graça por esse tempo, Senhor, tempo de estudo, de ensino, de revelação, de conhecimento da Tua Palavra. Senhor, Tu és o nosso professor, então que o Senhor ensine nessa noite, que o Senhor mesmo dê esta aula e mostre a cada um de nós o caminho, a direção certa, o caminho a ser tomado. Que missões entrem no nosso coração como um chamado de Deus para fazer a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Que a nossa mente, os nossos corações se abram para receber todo o rema, toda a revelação, todo o frescor do que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que todo cansaço, todo enfado seja tirado de nós agora e que o Senhor, com a mão forte e poderosa, acalente os nossos corações e nos fortaleça. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Sentem em nome de Jesus. Fiquem à vontade. A gente deu uma paradinha, não conseguimos concluir toda a aula na semana passada. Então nós paramos aí na página 81. Ia começar na imagem física. Isso, a imagem física. E aí nessa página 81, no texto da imagem física, a gente vai dar uma recapitulada daí para frente, porque não conseguimos, ficou ainda uns 3 pedacinhos aí, 4 aí que seria da aula passada, né? Então a gente vai concluir isso e entrar no novo módulo, ou melhor, na nova aula aí, ok? Nós falamos antes aí da imagem física, as 3 imagens no plano de Deus em se referindo à missão. A imagem física, a imagem do domínio no mundo e a imagem racional, moral e espiritual. Então disse Deus, façamos o homem a nossa... Que imagem é essa? Lembra que a gente falou? Então vamos lá. A imagem física é aquela que defende a teoria de que a imagem de Deus no homem é a imagem física citada em Filipenses 2, 27, onde se deduz que o homem foi criado na forma em que Deus haveria de enviar futuramente o seu Filho ao mundo. Então se argumenta que, segundo alguns que entenderam, ajuda lá, alguns que entenderam que, de acordo Deus formou o homem, foi como Deus iria futuramente, no seu pleno conhecimento, na sua onisciência, a forma que ele enviaria Jesus. Outros pensam assim: imagem no domínio do mundo. A Bíblia nos prova que Deus tem total domínio sobre o mundo que ele criou. Mas diz, é dotado de capacidade para interpretar o bem e o mal. Disse ao homem que dominasse sobre toda a terra e a sujeitasse. Está lá em Gênesis, vocês lembram. Entende-se que o homem possui essa qualidade divina no domínio da criação. E essa qualidade é entendida como sendo referida à imagem de Deus no homem. Como que nós vemos a imagem de Deus no homem? Quando? Quando nós entendemos este domínio, este governo. Então, passamos o homem à nossa imagem. O que é a imagem de Deus no homem? É o domínio, é o governo, é a autoridade, é o reino de Deus sendo estabelecido na terra, é o homem governando sobre a terra, é o homem estabelecendo sobre a terra. Então isso seria a imagem de Deus no domínio do mundo, no governo. E lá em Gênesis ele mesmo estabeleceu domínio homem sobre peixes, espécies, né, do mar, da terra. Exato. Então a imagem de Deus no mundo ou no domínio seria então quando o homem governa. E o terceiro, imagem racional, moral e espiritual. O homem possui o poder de conhecer e de adquirir conhecimento. O homem é dotado de capacidade para interpretar o bem e o mal, criar leis, estabelecer regras, respeitar, produzir, influenciar, sentir, querer, articular, projetar, conhecer a Deus, sua vontade e ter comunhão com Ele. Sendo assim, o homem, para determinados teólogos ou intérpretes,
que a imagem de Deus no homem seja essas qualidades ou esses atributos divinos. Entende-se que o Criador, Deus, fez o homem a fim de que ele fosse o seu representante legal entre todas as criaturas. O homem recebeu de Deus todos os privilégios, que o glorificou extraordinariamente, conforme é entendido no Salmo 8:5, onde diz: contudo, um pouco menor do que Deus o fizestes, e de glória e de honra o coroastes. Então entende-se que a imagem e semelhança de Deus no homem é exatamente esses atributos, essas qualidades, é que nos transforma, que nos molda, que nos forma a ser a imagem e semelhança de Deus. Porque é necessário entender essa imagem física, essa imagem de domínio no mundo e essa imagem racional, intelectual, moral? Porque como que nós vamos fazer missão se nós não sabemos quem nós somos? Se não sabemos a imagem de quem representamos? E quando alguém olhar para você e falar: mas como que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Deus é assim? Físico? Então você precisa ter esses argumentos para falar e explicar para ele. Ok? A ordem da criação aí, vamos lá. Os primeiros capítulos de Gênesis são chaves para a compreensão de todo o resto do Antigo Testamento. É uma teologia da história. Os primeiros capítulos de Gênesis devem, portanto, ser vistos também como testemunho, como confissão concernente à pré-história de Israel como povo de Deus. E ao mesmo tempo de pré-história, de quê? De que o sentido da própria história de Israel está ligada diretamente a Deus. Muita confusão se faz nessa questão de Deus e as nações, ou Deus e Israel, porque as pessoas acham que Deus escolheu só Israel e que Israel é o queridinho de Deus. Não é bem assim, queridos. Toda nação que existe no mundo, ela é querida de Deus, mas precisava começar com alguém, precisava ter um início. Então um pouquinho mais à frente a gente vai entender isso, mas essa base aí de Gênesis é para diferenciar isso. Os relatos de Gênesis têm um tema inicial, a ordem da criação, e ainda mais especificamente o reino de Deus, que dá sentido à ordem da criatividade, ou seja, a criação ordinária de Deus, ou seja, Deus estabelecendo tudo no devido momento. Esse é o tema que permanece através de todo o escopo da Bíblia e que é fundamental para a nossa compreensão quando falamos de missão ou missão mundial. Torna-se impossível entender os meios sem o princípio, o efeito sem a causa. É necessário entender o passado para compreender o presente e o futuro. A própria história, seja ela secular ou bíblica, segue esse critério. Como que eu vou entender o futuro se eu não entender o passado? A gente falava um pouco antes aqui da aula, falando com os meninos sobre a questão financeira. E muita gente quer prosperar. E a gente vê muita gente que vem de uma linhagem assim, de muita unção, muito mover de Deus. Eu vi muito isso, profecia, revelação, mas não conseguia prosperar. Orava, saía sapatinho de fogo. Deus usava até tremendamente. Mas por quê? Porque nunca foi ensinado os princípios financeiros. Jejuar, orar, ler a Bíblia, subir monte, não prospera. Existe uma chave, um princípio: fidelidade. Fidelidade é palavra no trato, na fé, na oração. A pessoa pensa que fidelidade é só no dízimo. Dízimo é a menor parte. Mais fácil. E mais fácil. Então, a mesma coisa é entender missão. Não é só sair por aí. Nós vimos semana passada de tantas posições de missão que nós vimos em todo o Antigo Testamento. Então, se a igreja hoje ela não entendeu o que realmente significa se moldar para a missão, vai continuar essa crise que nós estamos até hoje. E quantos avivamentos soprou e nós perdemos a oportunidade? Então vamos lá. Deus e as nações. Quando lemos a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, temos a impressão de que Deus só se importa com a nação de Israel e que o resto do mundo é resto, está deixado de lado. Mas sabemos que não é bem assim. O nosso Deus não é um Deus exclusivista, não tem favoritismo por esse ou por aquele povo, não se está determinado uma nação a respeito disso ou daquilo, ou essa pertence e essa não pertence. Se isso fosse verdade, como o povo de Israel entendeu, Deus não seria
Deus, porque um Deus que se preocupa somente com uma pequena partícula da humanidade não é o verdadeiro Deus. O nosso Deus é o Deus Senhor dos céus e da terra. Então é preciso entender que a preocupação de Deus é com todos. Pastor, mas a gente vê Deus tratando Israel especificamente, assim como Deus tratou Enoque especificamente, assim como Deus tratou a Sete especificamente. Por quê? Porque Deus sempre vai escolher alguém, ou uma pessoa, ou uma nação, ou um lugar, para que essa nação entenda qual é o projeto dele, qual é a visão dele, e que estabeleça essa missão. Por isso que esse termo missão, ou missiologia, nos faz ir muito mais além do que imaginamos. Porque não basta só ir lá e fazer, eu tenho que aprender. E não basta só eu guardar o conhecimento que eu aprendi, eu tenho que fazer. Para mim fazer bem, eu tenho que entender como que funciona. Então Deus não tem a naçãozinha ou o povinho favoritinho, escolhidinho dele aí. Ok? No parágrafo aí desse texto aí, depois de Enoque, diz assim, ó. O relacionamento de Deus com as nações, em Gênesis 1:11, é visto como um pano de fundo na história de Israel, que começa com os patriarcas, especialmente chamado de Abraão, apresentado no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus se dispõe a levantar uma nação, Israel, para que através dela viesse a restaurar o resto da humanidade. Sendo assim, fica bastante claro que o chamado de Abraão para constituir a nação é mais do que a constituição, mas é uma continuação de um acordo, ou de um trato, de um pacto entre Deus com as nações. E portanto a história de Israel só pode ser entendida quando nós paramos para ver a perspectiva não somente do problema não solucionado, mas do que Deus está apontando para resolver. A história de Israel, portanto, como nação eleita, deve ser estudada minuciosamente na matéria, e aí vai ter uma matéria sobre isso, que é a história do povo hebreu. E quando nós chegarmos nesse pontinho X aí, de entender o porquê desse chamado de Israel, aí é onde nós vamos compreender que lá é só o começo, que Israel apontava para cada um de nós, que todos os patriarcas ou esses que passaram, que Deus teve um relacionamento primeiro com eles, foi para que eles entendessem qual era a missão, qual era o projeto, qual era o plano de Deus para nós. Não teria como Deus vir de toda a nação se primeiro não chamasse alguém. Foi assim com cada um dos apóstolos ou dos missionários que foram separados, e mais à frente a gente vai estar vendo vários deles. Então eu preciso entender assim, Deus é Deus de nações, ponto. Qual é o projeto de Deus para nós, Brasil? E como eu tenho me alinhado com isso? Alguém tem falado que o diabo tem tomado conta aí da pandemia? Irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Ah, mas pastor, tem tanta gente de Deus partindo aí para a glória, tá. E se é de Deus, quem é o dono da vida? Eu mato e eu faço viver. Eu dou a vida e eu tiro a vida. E operando eu? Nem os seus planos podem ser impedidos. Nenhum dos seus projetos, dos seus desígnios poderá ser frustrado. Nada. Então Deus está no controle disso. Assim como nós vamos entender essa questão da eleição. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, vamos trazer para um outro âmbito para vocês entenderem, bem rapidinho, que isso aqui não é matéria da aula anterior. Um candidato se candidata a um cargo, uma função pública, ele é eleito por nós e é constituído como uma autoridade. Vamos pegar, por exemplo, o nosso governador de São Paulo. Ele foi eleito para governar, para nos representar. É um peso sobre ele. É uma responsabilidade que ele tem de levar a capital, ou melhor, o estado de São Paulo a um novo patamar. De levar o estado de São Paulo, eu acho que é a maior metrópole da América Latina, a um nível muito maior. Tanto em extensão, não é só o tamanho do terreno do estado, mas é a finança. O mundo passa por São Paulo. Vocês já pararam para pensar o peso e a responsabilidade que existe sobre esse governador? Tá, politicamente, se a gente for pensar, nós temos pensamentos e pontos diferentes, mas esquece dos pontos políticos. Tem apenas o peso da eleição que está sobre ele.
Então pensa no peso da eleição que está sobre Israel. E agora no peso que está sobre você e sobre eu fomos chamados. Alô? Dilúvio e Torre de Babel. Como já vimos, o homem que Deus criara se pervertera, se afastou, pecou. Mas Deus nunca deixou a humanidade sem um testemunho da sua graça, amor e misericórdia. Antes do dilúvio, Deus levantou, que pregou arrependimento, profetizou a destruição da terra, chamou a atenção de todo mundo, disse que a água viria e o povo deu ouvido? Não. E não havendo arrependimento, não há cancelamento de culpa. Se não há arrependimento, não há cancelamento de pecado. Se não há arrependimento ou não há cancelamento de culpa e pecado, então a maldade perdura, persiste o mal. E se o mal persistir, a terra é destruída. Foi o que aconteceu aí. Sendo escape apenas Sem, Cão, Jafé e as esposas. Para remover o mal que havia tomado conta da terra, precisou Deus julgar a humanidade com a água do dilúvio. Os descendentes de Noé também se desviaram dos caminhos do Senhor e criaram para si ídolos, para serem adorados em lugar do seu Deus. Através de um esforço coletivo, o homem se profeta numa tarefa tipicamente grandiosa, qual que era? De autossuficiência, de arrogância. Queriam satisfazer um alvo pretensioso. Qual que era a ideia deles? Chegar até o céu, tornar o seu nome célebre. Isso significa que o homem buscava sua própria grandeza, fama e poder. Isso acontece no nosso meio. Eu conheci apóstolos tremendos, homens de Deus, dava gosto. E de repente você vê o ministério crescer, igrejas crescer, e você olha e fala, velho, o cara se perdeu, porque dentro do coração começou a arder isso. Quis fazer o seu nome célebre. Eu sou fulano, ciclano, beltrano, eu tenho um cargo, eu tenho um título, eu tenho um nome. Pastor, lembra do Caio Fábio? É um tipo aí. Ele era líder de todas as igrejas do Brasil. Conselheiro particular do presidente da República. Nós tivemos isso aí. Um pastor que aconselhava diretamente o presidente. Ligava para o presidente, não tomava uma decisão sem falar com ele. Vamos à frente. Aí veio a Torre de Babel. Babel de novo se levantou. Deus vem, julga novamente esse projeto, esse plano do homem, destrói, traz a confusão das línguas aí em Gênesis 10. Babel mais tarde passou a se chamar Babilônia, foi a primeira cidade do mundo, organizada por Nimrod. Disseram pois eis aí, eia pois, faremos tijolos queimados, tijolos que sirvam de pedra e betume de argamassa. E aí, pois, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. Façamos-nos um nome para que nós não sejamos espalhados na face da terra. O homem queria se tornar igual a Deus mais uma vez. Prepotente, orgulhoso, cheio de vaidade. Pede, Deus dá. Quando Deus dá um negócio bem grande, um passo maravilhoso, aí o cara vai lá e pega. Onde, Senhor, o teu coração está o teu tesouro. A Bíblia não diz quantos idiomas surgiram na confusão das línguas, mas de uma coisa temos certeza: de acordo com a humanidade foi aumentada, também foi aumentando a variedade de línguas. Hoje o mundo conta com mais de 6.000 línguas. E isso eu nem sei se está incluso os dialetos, né? Porque dialeto tem até umas horas. A África mesmo, continente africano, para cada tribo praticamente tem um dialeto. Então, por que Deus confundiu as línguas? A ordem de Deus para o primeiro casal era que se multiplicassem e enchessem a terra. Os homens tomaram a decisão de não se espalhar.
Até aqui todos falavam uma só língua, tinham a mesma norma de conduta e estavam unidos no mesmo propósito, Nimrod. E a ordem era não se espalhar. Nimrod tornou-se o ídolo do povo, que haviam se esquecido de Deus e viviam sob o seu comando. Visando trazê-los de volta para si, Deus então confundiu as suas línguas, de modo que um não pudesse compreender o outro. Eu já ouvi alguém falando que Deus confundiu as línguas por ira, ou que Deus fez tudo aquilo em Babel para destruir. Não, querido, era porque Deus tinha uma missão. A missão é que o povo crescesse, frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra. Não era que ficasse todo mundo juntinho. Às vezes Deus precisa dar um sacode em nós para a gente entender o que é missão. Às vezes está muito confortável. Aí precisa ter um pastor meio doido como eu, que te taca no fogo para você fazer as coisas. Aí você fala, velho, o cara é doido. Eu já vi alguns irmãos falar assim, poxa, tem alguns pastores, se você mantesse os caras presos aqui com você, seria melhor. Melhor porque você teria mais gente, melhor por causa do financeiramente. Eu falei, eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado em ver a obra crescer. Estou preocupado em ver o reino. E como é que o reino de Deus cresce? Com missão. A atitude divina no julgamento da Torre de Babel não visava a destruição da humanidade. Isso havia acontecido no dilúvio. Mas tão somente a construção. A ideia dele era tirar aquela ideia da cabeça do povo. Com esse castigo, Deus impediu a aglomeração da humanidade num só lugar. E simultaneamente a concentração do mal. O povo estava reunido, decidido a ficar ali, ninguém queria mudar, ninguém queria sair. Irmãos, é confortável. Por que é difícil fazer culto no lar? Por que tanta gente reluta com a ideia de células ou do Jeff? Porque dentro da igreja é bom. Casa de paz. Casa de paz. O MDA. Tem várias. Na verdade, essas células ela é uma só. O que modifica são estilos que é feito. Mas é tudo a mesma coisa. Aí, o cara vem para a igreja, toma um cafezinho, reúne, bate papo, vai embora, vai para a casa dele. Vai fazer culto no lar para você ver o que é bom. Na quinta você pega um demônio de um tipo, na outra quinta você pega outro demônio de outro tipo, na outra quinta é outro demônio de outro tipo. Porque você quer ver demônio? Vai na casa de crente. Porque eu não estou falando de marido e mulher, não. É outro território, né? Você sai do seu território. Comodismo, da sua comodidade, coberto de oração e vai para outro para desafiar. Isso é missão. Atravessa outra atmosfera. Outra atmosfera. Então, quando a gente pensa assim, Deus fez aquela confusão, não era para destruir o povo, é para que o povo saísse e cumprisse a ordem que foi dada. Hoje nós temos uma ordem, nós temos uma missão, nos foi confiada. Como o mal havia progredido galopamente na terra, se Deus não tivesse confundido a maneira de propagá-lo através da língua, o mundo teria que ser destruído novamente, como ocorreu no dilúvio, quando todos falavam a mesma língua. Deus sabia que as diferenças culturais impediriam que o homem unificasse a raça humana numa rebelião pecaminosa contra ele. Além disso, Deus não queria um líder político, como foi Nimrod, que controlasse a raça humana a fim de impedir o advento do Messias. O método de visão visado, a salvação foi usada pelo próprio Jesus. Está em Lucas, né? O castigo de Adão e Eva era menos severo do que o de Caim, que era menos severo do que o dilúvio, que era menos severo que a dispensação dos povos. O que fazer agora? Ira, Deus densifica o castigo, ou seja, com aquilo ele resolve o problema e não precisa destruir tudo de novo. Porque senão, se a humanidade continuasse todo mundo falando a mesma língua, vocês imaginem como é que estava o pecado hoje. A China ia ser muito maior do que é a China e a Índia. Betel e Pentecostes. Não ia nem existir. Pentecostes apresenta a inversão da maldade da Torre de Babel, como profetizou Sofonias. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Esse é o contrário de Babel. Pelo espírito de autossuficiência e arrogância, o homem empreendeu a construção da torre, por isso causou a separação de línguas. Pentecostes
Pentecoste causou a unificação das línguas. Missão, portanto, é levar a mensagem do Calvário e do Pentecoste, visando unificar as línguas que Babel separou. Olha como isso é poderoso. Louvamos a Deus porque hoje em dia praticamente 99% de pessoas no mundo podem ler a Bíblia Sagrada na sua própria língua. Essa é a maior realização na história das comunicações. Nenhuma outra religião ou filosofia de vida se incumbiu de tamanha tarefa. Para os muçulmanos, o Alcorão deve ser lido e ouvido apenas na língua árabe. Nem os hindus nem os budistas tiveram grande interesse em traduzir os seus livros sagrados, mas os cristãos traduzem as escrituras sagradas a fim de que todos os povos e nações venham ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. Mesmo com todo esse esforço e entusiasmo, a Bíblia ainda falta ser traduzida em mais de 1.600 línguas, que, embora faladas por cerca de 1% da população humana, representa 47% das línguas do mundo. Oremos então como se tudo dependesse de nós, e trabalhemos como se tudo dependesse de nós. Pense um pouquinho, temos feito missão? Eu fiz a viagem para o Nordeste, há poucos dias, e eu fiquei observando em alguns pontos, em algumas cidades do Nordeste, como ainda é forte a idolatria. Muito. Mas se a gente parar e pensar aqui perto de nós, como tem lugar ainda que a gente ainda falta evangelizar? Se a gente parar e olhar dentro da nossa casa, mais perto de casa ainda, dentro da nossa casa, como ainda tem lugar que a gente precisa evangelizar? Começando dentro da nossa casa. Então a missão começa onde eu estou. Alô? Amém. Chamado de Abraão. A fim de salvar a humanidade, Deus levanta do meio de uma geração idólatra e feticista um homem chamado Abrão. Nome que mais tarde foi mudado para Abraão. Mais uma vez Deus vai em busca de um homem. Mais uma vez Deus oferece a salvação para o homem de graça. Na graça é condicional. Deus exige fé, fidelidade fé e fidelidade a Ele. E esse é o princípio de tudo. Por isso Deus, ou o próprio Deus, deu o próprio nome a Abraão, de Abraão, que passou a ser chamado pai da fé. Foi assim com cada um de nós. Chamados, tirados cada um de um lugar, de uma tribo. Eu vim do meio da idolatria, era seminarista para ser padre. Deus restaurou, curou. Com o chamado de Abraão, Deus iniciou o grande projeto escatológico, cujo projeto era a resposta de Deus para as nações em trevas. Com o chamado de Abraão, Deus estabelece um novo princípio, uma nova chance para não ter que condenar o mundo, como no caso do dilúvio e da confusão das línguas. Abraão seria o primeiro missionário da nova revelação. Após um grande período de densas trevas, aqui encontramos mais uma vez Deus se dispondo a salvar as nações e, como sempre, através do homem. Ou seja, Deus salva o homem pelo homem. Lembra que nós falamos sobre isso? Deus vai salvar a humanidade usando eu e você, querido. Não fique esperando que vai ter outro meio, não. Deus se dispondo a salvar as nações e, como sempre, através do homem. A qualidade que Deus viu em Abraão, não sabemos, mas de uma coisa temos certeza: foi ele o homem que Deus usou para revelar ao mundo perdido. Muitas fantasias têm sido criadas em torno de Abraão, mas são meras imaginações. Então, sempre tem essa mitologia, essa filosofia em torno, especialmente de grandes homens de Deus como ele. Mas o que nos importa saber é: Deus chamou, tirou lá do meio de um lugar menos provável e estabeleceu ele como pai. Até hoje é o nosso pai na fé. Deus deu uma missão para ele. O chamado de Abraão envolve tanto a salvação como o julgamento divino. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aí tem todo o texto: de ti farei uma grande nação, abençoarei o teu nome, te engrandecerei, tal.
que a gente entende aqui? Deus prometeu a Abraão poder para cumprir a missão. Olha, eu vou te capacitar, você será pai de nações. Então essa era a missão. Era anunciar que Jesus, que Yahvé, que Deus, que o Senhor estava resgatando o povo de novo. Agora, além da promessa feita, que envolveu a salvação, envolveu a promessa do julgamento. Aqueles que te abençoarem, aqueles que estiverem com você, aqueles que ouvirem a missão e também desejarem fazer ou fizerem, também serão benditos. Por isso que em Abraão serão benditas ou abençoadas todas as famílias. Está falando que é só Israel? Todas as nações do mundo. Todos os povos, tribos e línguas são abençoados em Abraão. Quando? Quando nós entendemos qual é a missão e nós continuamos. Porque se fosse para dizer assim, é abençoado em Abraão só porque sabe que Abraão existe, seria todo mundo. Mas é quando nós entendemos o chamado dele, ou o chamado de Deus para nós. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Esta é a afirmação da promessa feita, onde Deus prometeu que Abraão seria uma bênção. Ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Pensa comigo, irmãos. É para todos nós. Então, se a minha casa, a minha família é bendita na promessa que Deus fez a Abraão e no chamado, então como que eu tenho feito cumprir o chamado de Deus? Ou não temos? Porque a gente tem visto hoje uma confusão de missões, que a gente tem visto hoje uma crise de missões. A pessoa pega o ônibus aqui, desce ali no Itaim, diz que é missionário, mas você não vê frutos, não vê trabalhos, não vê crescimento. Hoje tem uma troca de igreja, o crente tradicional está se renovando, o renovado está voltando tradicional de novo, os presbiterianos estão vindo para renovados, os renovados estão voltando para presbiterianos. Peraí, e o mundo? E as pessoas que precisam ser salvas? Qual é o grande contraste entre Abraão e Babel? A linguagem de Gênesis 12 reflete a transição da história universal para a história da salvação. Isso é evidente por uma série de paralelos opostos. O contraste da ambição, tornemo-nos célebres, façamos o nosso nome conhecido, se encontra na promessa. Aí ele repetiu aí, a marquem aí que é uma repetição da apostila aí. Se vocês observarem alguns detalhes da apostila, gente, não esquece de me falar não, tá? Porque como é editável, a gente já manda corrigir para o ano que vem, tá? Para esse ano vocês só marcam no seu papel. Se encontra a promessa, te glorificarei ou engrandecerei o teu nome. Estão entendendo o oposto aí, o paralelo? Tornemos célebre o seu nome. O contraste é, te engrandecerei o nome. A dispersa pela suficiência da terra. É o contraste posicionado da frase, de ti farei uma grande nação. O homem queria tomar conta para si, mas Deus diz, eu farei. E a maldição pronunciada sobre a desobediência e a aspiração arrogante encontra-se ao contrário da promessa. Todas as famílias da terra serão benditas. Vê a diferença quando Deus manda, quando Deus chama, quando Deus envia? Não tem o eu, não é como eu quero, não é a minha posição, mas é Deus dando. Será que Deus não queria tudo isso para aquele povo lá de Babel? Tinha, mas o coração deles era outro. Eles já queriam que fosse do jeito deles. Eleição e aliança. O fato de Deus escolher Abraão entre tantos não significa favoritismo da parte de Deus, muito menos privilégio particular de Abraão, mas tão somente, como todos nós, Abraão também passou por alguns momentos de crise. Chegou até mesmo a perder a esperança de ter um filho que Deus lhe havia prometido. Cometeu um deslize no seu relacionamento com a escrava Agar, talvez querendo dar uma ajudazinha a Deus aí, né? Estamos cheios de querer ajudar a Deus. Mas Deus o repreendeu duramente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus escolheu
Deus fez a eleição, Deus fez a aliança. Isso vale para tudo, irmãos. É para o teu ministério, é para o teu chamado, é para o dom redentivo que Deus te deu, é para a missão. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Agora a eleição é uma aliança. E o que temos feito com essa aliança? Eu disse para vocês que a eleição tem peso. Você foi escolhido, agora não foi escolhido por voto, por uma democracia, até porque Deus não tem democracia. Com Ele é deidade, é Deus, Ele manda, Ele estabelece e acabou. Mas pense, se Deus nos elegeu e fez uma aliança conosco, e agora a nossa parte? Conforme Hebreus 11, a entrada de Abraão em Canaã, Abraão saiu de Ur sem destino, sem saber para onde ia. Sairia à procura de uma terra para onde pudesse edificar uma nação livre da idolatria. Embora Deus lhe ordenasse que saísse da sua parentela, ele levou consigo seu pai e seu sobrinho, e seguiram viagem até Harã. Essa cidade ficava a cerca de 960 quilômetros do noroeste de Ur, 643 quilômetros ao norte de Canaã. Foi o primeiro lugar em que ele ficou, de onde recebeu a segunda chamada. Mas Harã já era uma região bem povoada, com estradas para a Babilônia, Assíria, Síria, Ásia, Egito, por onde passava constantemente caravanas e exércitos. De Harã, Abraão seguiu viagem até chegar em Siquém. Entretanto, a tradição diz que antes de chegar em Siquém, Abraão fixou morada em Damasco, onde antes de chegar a Siquém, nasceu Eliezer, o seu fiel mordomo, chamado de Damasceno. A viagem de Harã até Siquém é um dos 1.300 quilômetros através de um dos mais belos cenários do mundo. Então a viagem missionária, o chamado, continuou. Pergunta: foi fácil? E por que a gente quer tudo fácil? Precisamos continuar fazendo a live. Os cultos de internet vão continuar fazendo. Mas eu estou fazendo o culto das 7 às 8. 8 horas eu fecho. Alguém vai, pastor, é muito complicado uma horinha de culto. Faz só a live mesmo. Que sacrifício que eu estou fazendo a Deus? Alguém diz, puxa, pastor, o PS é muito complicado. Você ouviu um monte de pastor, gente problemática, fica fazendo o PS aí com um monte de igreja. Tá, mas que missão é essa que Deus me deu se eu não faço o que Ele me deu para fazer? Os que mais não trabalham, Denis, são os que mais vão dar fruto. Porque mais do que Paulo, tá louco, velho. Quem muito é dado, muito é perdoado, né? Pensa no que Deus vai te usar. Abraão missionário. A entrada de Abraão em Canaã é vista como a chegada de um missionário num campo de batalha evangelístico. Está em Gênesis 12. O lugar de Canaã onde Abraão parou, no centro exato da região, ficava um vale de extrema beleza, entre o Monte Ebal e Gerizim. Ali ele hasteou a bandeira da fé no Deus invisível, com um ato da construção de um altar. Com esse ato, Abraão expressa para todos os moradores daquela terra a sua fé em Jeová. Mas logo prosseguiu viagem para o sul, continuando na exploração da terra. Canaã seria para Deus a sede do governo terreno, e Abraão seria o homem que Deus usaria para inaugurar essa sede. O plano de Deus era fazer naquela terra uma grande agência, enchê-lo do seu conhecimento. Pensa só um pouquinho de verdade, se não é o plano de Deus para a igreja hoje. Eu ouvi essa palavra eu estou andando com o apóstolo Géser há 15 anos, 16 anos. A igreja fez 20 anos agora, dia 23 de março. Eu lembro que quando eu estava, eu estava orando lá na minha garagem, Deus falou assim: vocês serão um pronto-socorro. Eu não sabia o que era pronto-socorro espiritual, sabia o que era pronto-socorro físico.
vocês tocarão os 4 cantos dessa terra. Eu enviarei vocês para serem uma referência. A adoração, o louvor, a palavra louvor e discipulado. Eu não sabia o que era célula, porque eu vim de igreja tradicional. Mas ele dizia palavra, louvor e discipulado. Ganhar, consolidar e treinar vai acompanhar vocês. Sempre foi a nossa visão isso. Sempre foi a nossa missão. Ganhamos, treinamos e enviamos. Ganhamos. E alguém diz, puxa pastor, mas quanta gente não passou aqui? Eu tenho igrejas que Deus mandou abrir no Rio Grande do Norte. E depois Deus mandou falar para os caras, velho, toca o barco. Mas não está preso a mim. Mas a obra que Deus me deu para fazer, eu fiz. Deus envia cada um de nós como um missionário. Deus envia eu e você para fazer a diferença. Então Abraão é o missionário enviado. E os patriarcas? O período patriarcal dos filhos de Israel começa com Abraão, de Abraão descendente de Isaac e Jacó em Canaã, de Jacó descendente os 12 patriarcas que formaram as 12 tribos de Israel, que era o nome que Deus lhe deu no vale de Jaboque. Os filhos de Jacó, pela ordem de nascimento, os filhos de Jacó são mencionados da seguinte forma: Rubem, Simão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Diná, né? José e Benjamim. Conforme lemos em Gênesis 3:25, todos os filhos de Jacó nasceram em Harã, exceto Benjamim, que nasceu em Betel e Belém, que naquele tempo se chamava Efratá. José, o missionário. José foi um missionário na terra do Egito e entrar ali na condição de escravo. Às vezes Deus te coloca num lugar para trabalhar, o pastor Fausto tem tido essa experiência, e de repente Deus começa a restaurar, e pessoas que a gente nem imaginava, Deus está lá restaurando, curando, transformando, salvando a vida dos caras, e a gente fala, velho, que negócio doido. Isto significa que não importa a condição em que o missionário entra em um país, tudo o que importa é que ele realizará naquele país e que ele ali que ele testifique do seu Deus, e foi exatamente o que ele fez. Demonstrou sua fidelidade ao seu Deus, sendo fiel ao homem. Nunca omitiu a sua origem, nem tampouco a sua fé. Não vendeu a sua consciência, como fez Balaão, não se exaltou pelas excelentes qualidades que possuía, mas atribuía tudo ao seu Deus. Israel no Egito. José foi para o Egito, o povo foi para lá, Israel ficou preso no Egito agora. Vamos lá. Nos tempos dos patriarcas, o Egito era a maior civilização do mundo. E era ali que Deus queria preparar o seu povo para se tornar uma grande nação e realizar uma grande missão mundial. Israel entrou no Egito através de José. No Salmo 105 está escrito, mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo. Isso significa que a ida de José ao Egito foi um plano de Deus. Foi no Egito que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó se multiplicaram grandiosamente. E quando chegou a hora de Deus tirá-los de lá, conforme havia prometido a Abraão, Deus os tirou com seu braço forte através de Moisés. Vamos lá. Moisés então é o missionário agora. Moisés foi o terceiro arauto de Deus na terra do Egito. Se é que Abraão fez menção do nome de Jeová na sua permanência ali. A primeira experiência de Moisés com Deus se deu na sarça ardente, em pleno deserto do Sinai. E foi nesse encontro que Deus lhe disse, agora pois vem e eu te enviarei ao faraó. Temos aqui uma grande lição, uma lição de tamanha importância para aqueles que desejarem realizar algo para Deus na obra missionária. Observe que primeiro Deus diz a Moisés, vem, para depois dizer, te enviarei. Tem muita gente indo sem ser enviado. Para ir,
primeiro tem que vir. Para ensinar, primeiro tem que aprender. Isso significa que para ir ao homem, primeiramente precisamos vir a Deus. Ninguém pode atrair alguém a Deus se primeiro não foi atraído por Deus. Moisés tinha convicção da sua chamada e da sua missão, por isso foi vitorioso. Você já imaginou se Moisés não tivesse passado? Mesmo sendo enviado com toda a autoridade e delegado por Deus, Moisés sofreu terrivelmente, tanto com os filhos de Israel como com Faraó. E se ele não tivesse sido enviado por Deus, o que teria passado? Com Abraão, nós aprendemos que o plano redentor de Deus para as nações se realizará através de um povo. Com Moisés, nós aprendemos a maneira o qual esse povo seria um canal de bênção ou de maldição. A escolha também é nossa. Bênção para os que se converterem, maldição para os que não aceitassem. É assim até hoje. Deus resgata, chama, escolhe e envia. Foi assim comigo, foi assim com você, é assim com cada um de nós. Ok? Vamos tomar uma água para vocês respirarem aí. 5 minutinhos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.